Fala, meu povo, começando mais uma edição do programa Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e também na Fortaleza FM 90.7, além do nosso canal no YouTube Resenha de Artilheiro, tá? Eu sou João Paulo Quintela e sou baixo, sou branco, cabelos castanhos claros, olhos verdes, uso óculos, uso barba e estou de camisa branca e calça jeans. Começando agora mais um programa Resenha de Artilheiro para falar sobre o nosso futebol. E eu quero começar batendo um papo sobre aquilo que rolou no final de semana, cara. Ceará e Fortaleza estrearam aí pela Série B, não se houveram bem, foram maus, inclusive. Fortaleza, uma sonora goleada. Deixa eu começar então falando sobre Série B, tá? Uma paulada no tricolor de aço. Fora de casa, o Fortaleza foi goleado por 4-0 pelo Botafogo de Ribeirão Preto, em uma atuação muito abaixo do esperado, e a gente vai observar na matéria da nossa querida Fernanda Barrocas, que traz todas as informações do Lion. A estreia do Fortaleza na Série B de 2026 passou longe do esperado. O tricolor do PC foi goleado por 4-0 pelo Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. O time até começou melhor e criou boas chances, mas perdeu o controle da partida ainda no primeiro tempo. Mais eficiente, o time paulista abriu o placar aos 32 minutos e em pouco tempo ampliou a vantagem, aproveitando falhas da defesa tricolor. Antes do intervalo, o Botafogo ainda marcou o terceiro gol, complicando de vez a situação do Leão. Na volta para o segundo tempo, o cenário piorou. O Fortaleza seguiu com dificuldades, cometeu erros na saída de bola e ainda viu o adversário aumentar a goleada. Para completar, o time terminou a partida com um jogador a menos. Além da goleada, o resultado encerra uma sequência de 14 jogos de invencibilidade do Fortaleza na temporada e marca a primeira derrota do clube em estreias de Série B após 17 anos. Depois do jogo, o capitão da equipe, Emanuel Brits, pediu desculpas ao torcedor e classificou a atuação como vergonhosa. Primeiro, pedir desculpas ao torcedor, ao professor, a toda a comissão. Esse não é Fortaleza que nos preparamos. Hoje passamos vergonha, hay que aceptar a realidade. A gente pode perder, com certeza. Veníamos de 14 jogos sem perder, mas não podemos perder deste jeito. Valeu, Fernandinha Barrocas, muito obrigado pela matéria. E a gente sentiu uma paulada realmente, 4-0. A gente esperava mais do tricolor de aço nessa estreia, tá? E o técnico Thiago Carpini, ele que dirige o tricolor de aço há 15 jogos, há 14 jogos que não perdia, sofreu aí a sua primeira derrota. Vamos ouvi-lo. Um dia atípico, né? Acontece, não poderia acontecer e não dessa forma, né? Uma coisa é você ter alguns apagões durante a partida, outra coisa é você não conseguir desempenhar aquilo que foi planejado e aquilo que a equipe já desempenhou em outros momentos, né? Então a gente prefere tratar dessa maneira, porque também não adianta ser de outra, é só a primeira rodada. Foi um dia atípico, né? Até a parada de 30 minutos do primeiro tempo não tinha uma finalização em gol do adversário, depois em 15 minutos da parada nós levamos 3. E aí você voltar para o segundo tempo com 3-0, emocionalmente, psicologicamente para os atletas, a questão anímica ela é bem complicada, mas nós temos que seguir da mesma maneira quando acontecem as vitórias, seguir trabalhando, buscando nossa evolução, reconhecendo hoje as fragilidades que nós tivemos na partida e, mais uma vez, hoje não foi o Fortaleza, hoje nós não representamos o nosso torcedor e a gente está muito envergonhado com o que aconteceu. Aí, Thiago Carpini tentando justificar esta goleada. Inclusive, teve uma situação, eu até comentei mais cedo no jornal, quando, na minha visão, a falta de sensibilidade e de tato de um repórter que na coletiva perguntou, cara, e essa possibilidade do Vojvoda, que está sem time, voltar para o Fortaleza? Eu acho que foi infeliz a colocação do nosso amigo, profissional de imprensa, quando ele coloca uma condição que não está no radar. A princípio, ele é o técnico do Fortaleza, o Carpini, não tem nada a ver com Juan Pablo Vojvoda, com Palermo ou coisa parecida, tá? Na minha opinião, foi infeliz o nosso amigo
da imprensa. E agora eu quero bater um papo aqui especial com o querido também Eric da Silva Sá, ele que é professor de escola de futebol. Ele vai aqui tratar sobre um tema muito relevante para profissionais, para atletas profissionais e também amadores, coisas que temos percebido aí nos jogos, nas jogadas, nas partidas de final de semana também. Fala, campeão, satisfação de te receber aqui no Resenha de Artilheiro. Fala, Quintela, tudo bom, cara? Prazer em conhecer aqui a ambientação, né? Trazer esse tema, né, Quintela, sobre essa ambientação esportiva, sobre a saúde mental, né, esportiva, a gente aborda também, né, o fator da pressão, né, como também a gente está observando o cenário do Fortaleza com a pressão. Né? Exatamente. Sair de um jogo de 4-0, imagina como deve ser a pressão do técnico da equipe do Fortaleza. Né? E vim aqui, né, para trazer esse tema, né, abordar esse tema sobre essa questão da saúde mental, que eu acho que é importante hoje em dia para o cenário esportivo, não só no futebol, como todos os esportes, né, que se trabalham hoje nessa área da saúde mental, né, e ao mesmo tempo dessa abordar, né, de fatores da questão esportiva, né? Eric, você que é estudioso, especialista nessa área, mas antes, cara, fala um pouco da tua história como atleta, por onde você passou, o que é que você faz hoje. Fala um pouco só pra gente entender e se situar melhor. Cara, hoje em dia eu sou professor da escola da L5, né, trabalho ali na região do Montese. E hoje em dia trabalho como professor de educação física, né, já tenho nessa área já há 4 anos. Hoje em dia tem essa conclusão ainda nessa parte de engrenar na faculdade, né? Já é meu primeiro ano nessa questão de faculdade, mas são 4 anos já nessa área, né, nesse grano, junto com a parte atleta, né? Antes de tornar professor, fui atleta de futsal, joguei junto com o Atlético Araponga na época, joguei Série C quando jogava sobre o futsal, né? Então, além de engrenar tanto na área esportiva como técnico, também engrenei na área também, juntamente como atleta. Então, vivenciei 2 lados, o lado dentro de campo e o lado na beira do campo hoje em dia. Muito legal. Agora, voltando para a pauta, né, para o tema que a gente se propôs a conversar, você falou sobre a pressão que o Fortaleza tem vivido, tanto o técnico quanto seus atletas. A gente lembra que o Fortaleza passou os melhores anos da sua história recentemente, tá? Ele vinha de excelentes temporadas e no ano de 2025 teve uma queda brusca e caiu justamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, essa pressão, aí perdeu o melhor técnico da sua história, o melhor presidente da sua história, perdeu o CEO da SAF, que agora está lá no Corinthians, enfim, tudo isso que pesa sobre o Fortaleza nesse momento, e aí você analisa como é que os atletas entram em campo com essa pressão, sabendo que precisa o mais breve possível voltar para a Série A. E também, como você disse aí, pontuou, o técnico, né? Porque ele também vem pressionado. Rogério Ceni fez um excelente trabalho, depois Juan Pablo Vojvoda fez um excelente trabalho e agora, recentemente, o Palermo conseguiu trazer de volta o Fortaleza para o jogo. Não foi suficiente para evitar o rebaixamento, mas aí o Carpini chega tendo que substituir esses caras, precisando fazer algo. Conseguiu o título do Cearense, é verdade, mas já começa a principal competição com uma goleada em 4-0. E essa pressão, como administrar? Quintela, eu acredito, cara, que hoje em dia o ambiente esportivo exige da pressão, né? Só que assim, onde eu trabalho não é uma questão profissional. A gente está trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes que não conhecem ainda o fator da pressão. É tanto que hoje em dia, quando você está em um ambiente esportivo, em um jogo de futebol, você observa que crianças pressionadas. Eu tive jogos recentemente em que aconteceu crianças entrar em campo, choro, já tenho medo de toque na bola, às vezes tenho medo de fazer o gol, professor, eu estou com medo de fazer o gol e a torcida não achar ruim do adversário. Então, hoje em dia, existe uma grande diferença numa base para uma escola de futebol, né, essa versão da questão de pressão, né? Então, assim, o adversário vai ter a pressão, a torcida vai ter a pressão, né? Dentro de campo vai ter a pressão e também a pressão do técnico, né? Porque eu acho que o ambiente que a gente trabalha, como nós professores, que ainda, creio eu, todos os professores falamos, né? Ainda é um reconhecimento muito grande trabalhar nessa parte.
né, exige muito isso, não somos muito reconhecidos nessa parte da escola de futebol, só que quando nós trabalhamos nisso, existe sim a pressão, é um fator muito perigoso, quando nós estamos tratando de uma pressão numa criança de 8, 9 anos, e um adolescente, que muitas vezes exige muitos pensamentos negativos dentro de campo, existem pensamentos negativos também fora de campo, às vezes traz fora de campo dentro do campo e fica nessa roda sem fim. Então essa pressão é muito importante se trabalhar, né? É muito importante a gente começar a entender o lado também da criança, entender o lado do adolescente, que muitas vezes entra em campo já com a pressão. E aí já entra o fato do professor esportivo, né, tá trabalhando nisso, e também fora do campo, os pais e as famílias trabalhar nisso. É interessante, porque geralmente essas crianças que chegam, de fato chegam pressionados pelas famílias. Às vezes de forma intencional, às vezes não. Tipo assim, eu preciso dar certo no futebol para tirar a minha família da situação, ou da pobreza, ou de coisa parecida. Então, assim, de fato, eles já chegam com uma certa pressão realmente. Cara, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, fala para a galera aí como você lida com essa situação e quem precisar quem estiver procurando aí um espaço para treinar, para jogar futebol, para quem sabe preparar um futuro aí atleta, onde é que pode encontrar, já que você está hoje dirigindo, conduzindo atletas na L5, né? L5? Isso. Na L5. Então fala para a rapaziada aí como é que te encontra, como é que pega informações e também, se por acaso estiver passando por pressões e algumas dificuldades emocionais, também pode procurar o professor. Hoje nós se encontramos em 2 núcleos, né? Encontramos na Parangaba, junto com também o Montese, na Arena Beach Play, juntamente também na Arena no Alvo Montese. São os 2 locais que nós estamos hoje se encontrando. A escola L5, né, ela fundou de um tempo para cá, hoje em dia vem engrenando muito. E é um ambiente muito bom, é um ambiente muito que a gente pode dizer, um ambiente acolhedor para a criança, um ambiente onde as crianças chegam lá e se sentem à vontade. E a gente trabalha muito esse fator sobre a pressão, sobre o comportamento dentro de campo, né? Não só a pressão, como também o comportamento, o temperamento mental da criança, mas hoje em dia, se você sente a vontade de colocar seu filho dentro de uma escola de futebol, né, em um ambiente esportivo, nós da L5, nós estamos aqui sempre propondo isso, né, essa engrenagem para seu filho, seu atleta, né, tá participando. Então, procure lá, né, nosso local, tem também nosso Instagram, se quiser procurar lá também, acesse nosso Instagram, a Escola L5 Parangaba, também a Escola L5, que é a oficial, que a gente também tem. Então, você acessando lá no seu Instagram, você consegue entrar em contato com a gente, consegue procurar a gente lá, né, marcar uma aula específica, marcar uma aula personalizada e assim, em sequência, você consegue estar conversando com os professores, né, lá nós atendemos do Fute Baby até os adolescentes de 16 anos, então é um ambiente esportivo, onde todo final de semana tem um jogo para o seu filho, né, e tirar daquele hábito só do celular, da tela, que hoje em dia é muito importante, né, então trazer seu filho hoje em dia para esse ambiente escolar é um fator muito importante nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, onde existe a tela no celular. Hoje em dia quase não tem brincadeira na rua, mas eu digo com toda clareza, né, com toda certeza do mundo, né, nós da Escola da L5 é um ambiente acolhedor para a sua criança, então se você procura, né, esse espaço esportivo, esse espaço de futebol, né, nos procure qualquer coisa, né? Então, se está à vontade, né, tá entrando em contato com a gente, e a gente está oferecendo esse suporte para todos os pais e mães que procuram hoje em dia uma escola de futebol. Legal, cara. Agora que eu me situei, L5 é do meu parceiro Leandro. Isso. Leandrinho, que jogou no Fortaleza, volante, gente muito boa. Um forte abraço para você. Cara, obrigado e até a próxima, Show. se Deus quiser, tá? Agora eu quero falar de Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu agora é pauta, tá? Então pode virar a página. Vamos falar de Alvinegro de Porangabuçu, que também estreou neste final de semana pela Série B. E quem traz os detalhes é o nosso querido repórter Alisson de Queiroz. Pode chegar. A estreia do Ceará pelo Brasileirão da Série B não foi como a equipe esperava. Diante da torcida alvinegra na Arena Castelão, a equipe até saiu na frente do placar. Logo aos 7 minutos da primeira etapa, após uma mão na bola do lateral Pará, pênalti marcado, Zanocelo cobrou com categoria e anotou o gol dos mandantes. Na volta do intervalo, os paulistas retornaram mais organizados, principalmente na fase ofensiva, e em uma das investidas, olha ele aí, o lateral Pará, aos 10 do segundo tempo,
igualou o marcador. 1-1 no placar final. E com o resultado, as equipes somaram o primeiro ponto na segundona. O Vovô retorna aos gramados pela competição nacional somente no dia 1º de abril. Mas antes disso, estreia na Copa do Nordeste contra o ABC de Natal e em seguida, também pela competição regional, encara o Retrô de Pernambuco. O parceiro Alisson de Queiroz. Hugo do Vale, Ceará Sporting Clube, para mim foi decepção. Assim, eu sabia da dificuldade, falávamos aqui da dificuldade, do trabalho que a equipe paulista fez no campeonato dele lá, mas via o Ceará com um leve favoritismo. Acho que 1-1 não foi interessante. E a gente percebeu duas coisas na arquibancada. Primeiro, apenas 8.000 pessoas. Eu achei pouco. Para a estreia da Série B, tentando fazer com que o time volte para a Série A. E segundo, vaias na arquibancada contra o futebol apresentado pelo Alvinegro. Bom dia, João Paulo. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente pela TV Fortaleza 7.2 e também pela Rádio FM 90,7. Você resumiu bem, né, João? Eu acho que os últimos resultados falam do trabalho do Moza até aqui. Eu falei até no Instagram lá do Resenha de Artilheiro, peço até para você acompanhar os comentários que a gente fez pós-jogo e vem preocupando, né? O Moza, que era um treinador que a gente falou aqui que talvez traria menos trabalho para o Ceará, pelo elenco que ficou, pelos jogadores que foram contratados e pela ideia de jogo dele, né? Que é muito parecido com a do Condé, é muito parecido com a do Guto Ferreira, parecido com a do Anderson Moreira, Marcelo Chamusca. Só que todos esses nomes que eu falei, eles fizeram uma história no Ceará. Eles trouxeram alguma coisa, trouxeram algum time que realmente goleou um clássico, foi campeão, subiu, né? E o Moza mal começou o ano e já perdeu o Campeonato Cearense para o Fortaleza, tendo uma condição menor tecnicamente, ou melhor, o Fortaleza menor, tecnicamente do que o próprio Ceará. E os resultados, eles falam por si só, né? O Ceará sofreu contra o Fortaleza e perdeu o título. O Ceará sofreu contra o São Bernardo, mas passou nos pênaltis graças ao Richard. Tudo bem, faz parte do time, faz parte do treinamento, mas é uma realidade. E agora, estreia da Série B, onde todo mundo achava que o Ceará viria com uma proposta diferente, estreando em casa contra um time, entre aspas, um dos mais fracos da competição, sai ganhando e mais uma vez tem aí esse o problema que eu acho do Moza, ou do time do Moza, que faz com que o Ceará venha trazendo os resultados que realmente são sofríveis, né? Na entrevista coletiva, que não sei se a gente vai ouvir aqui, eu vou esperar até ele falar para depois comentar sobre isso. O Ceará, jogando em casa, estreando na Série B, ele quer que o time tenha uma atitude de sofrimento, né? Estreando em casa com o melhor time, com várias opções ofensivas, mas ele quer que o Ceará faça 1-0 e consiga sofrer dentro do jogo. Só que o Ceará, pela condição que tem, pelo que tem de propósito dentro da competição, tem que fazer um segundo gol, um terceiro gol e até golear, se for possível, lógico, respeitando o adversário. E o Ceará vem trazendo um time de saída onde não apresenta aquilo que ele diz que quer apresentar. É um time que teoricamente é um 4-4-2, mas se transforma no 4-3-3 e as peças, elas não são aquilo que ele quer demonstrar dentro do campo. Primeiro porque o Mateuzinho não é extremo, o Mateuzinho é velocista. Então ele não consegue recompor o meio campo como um extremo que dá um apoio para a lateral. Matheus Araújo da mesma forma, é um volante, terceiro homem de meio campo, não consegue jogar aberto pelo lado direito e ainda tem o Vinícius, que é a insistência dos treinadores e que ficam sempre esperando aquele Vinícius de 2020, só que a gente está em 2026 e vem atrapalhando muito o Ceará. Tem torcedor que fez assim uma alusão que eu não concordo. O Ceará joga melhor com ele em campo, porque fez 1-0. Mas o gol e a vitória que o Ceará tem parcial não passa pela participação do Vinícius. Foi uma cobrança de pênalti, onde teve uma disputa na área, onde o Ceará pouco produziu. E quando produziu, fez um gol, decidiu voltar. Então, acho que tem que repensar. O Moza é o centro das atenções, sim. Ninguém aqui está pedindo a demissão do treinador, mas o treinador tem que acordar pelas peças que ele tem. O Ceará tem um espetacular elenco para a Série B? Não, mas muito mais competitivo do que muitos, inclusive São Bernardo. Show de bola, cara. Então vamos ouvir o que o Moza, técnico do Ceará, falou logo após a partida, quando ele analisa, ele faz uma avaliação técnica da sua equipe.
começa muito bem o jogo, tanto é que faz o gol com 4, 5 minutos. Depois do gol, nós tivemos algumas dificuldades, muito mais por mérito até do adversário, pela forma que ele jogava, de colocar 3 jogadores por dentro, 2 centroavantes, tirar a função do Fernando. Eles praticamente montaram 3 no meio, em alguns momentos 4 com o Fabrício Daniel ou com o Pablo Diego. Nós tentamos corrigir e corrigimos no final do segundo tempo, até mudamos a forma de marcar. Voltamos bem para o segundo tempo, na minha opinião, com o mesmo ímpeto do início do primeiro tempo. E aí, depois do gol, infelizmente, nós ficamos ansiosos. E aí as coisas não funcionaram tão bem. A entrada do Júlio, do Melk, enfim, as entradas, elas melhoraram o nosso time. Nós tivemos um pouco mais de ímpeto, principalmente do meio para o fim. Mas o gol nós sentimos. E o gol no futebol faz parte. Inclusive, falei isso para eles. Infelizmente, tem momentos que você vai sofrer o gol. O adversário também treina, também, enfim. O importante é sempre como você reage a uma dificuldade. E aí nós precisamos evoluir nesse sentido. E nós vamos evoluir. Aí, explicação do homem. E a leitura ele mesmo deu, né? Ele disse que melhorou no segundo tempo, depois das modificações que fez. E a gente fica se perguntando, por que não já começar o jogo assim? Né? Porque não melhora de hoje, né? Quando ele faz as alterações. Isso. Melhora desde sempre. Desde quando, por exemplo, eu acho, e aí ele vem trazendo isso nitidamente, a perda do título fez muito mal ao Moza. Né? Isso aí a gente consegue ver na escala, na mexida, na leitura de jogo, né? Na demora e principalmente na explicação. Você vê que ele está até acanhado para poder falar sobre o resultado. Porque realmente foi uma leitura que ele fez mais uma vez que demorou. Né? O Melk, por exemplo, que é um jogador que a gente quer como titular, mas a gente não quer só porque ele é um garoto, só porque ele é da base, só porque ele é cearense. Não é por causa disso, não. Se você observar os melhores momentos que a gente colocou aqui, tem muito mais melhores momentos do segundo tempo do que do primeiro. E a maioria desses melhores momentos passam pelo pé do Melk, que ele é o meia, realmente, que precisa funcionar o que o Vinícius hoje não está funcionando. Porque o Ceará hoje não precisa só de cadência de bola, só de controle, virar jogo. O Ceará precisa muitas vezes acelerar esse jogo. E acelera com o Melk. Não só com os passes, mas também com ele carregando essa bola. O meia que o Ceará precisa, que tem 2 extremos pelas pontas, ele precisa desse meia que se aproxime tanto de um lado quanto do outro. Né? Então o Melk faz esse trabalho muito bem. Eu não entendo porque o Ceará não entra nessa formação. E espera, por exemplo, está vencendo por 1-0 com a formação que sai, decide recuar e só depois que é atacado, e aí sofrendo gol ou não, 1 ou 2, ou perdendo a partida, é que ele traz o time que para mim é para sair. E depois você tenta cadenciar o jogo. Depois você tenta ficar com posse de bola. Eu acho que só depois que você faz o resultado você tem que pensar nisso. Isso é só um pensamento. E os resultados vêm falando sobre isso. E o próprio Moza, na hora que ele dá a entrevista, ele fala sobre essa situação. Né? Então o Ceará, dentro da Série B, não pode agir como agiu no final do Campeonato Cearense. Não pode agir como agiu na Copa do Brasil. Né? São 38 rodadas e aquela conversa que a gente sempre fala, ela vai voltar a ser repetitiva a cada semana. Porque são 38 partidas e a gente não está falando só da Série A para se manter. A gente está falando da Série B que o Ceará precisa subir. Show de bola. Você falou um negócio no primeiro comentário sobre o Ceará que eu concordo plenamente. O Ceará tem a melhor equipe e tem várias opções, cara. Várias. Pelo menos 4 opções ali para o meio, no setor de criação. Tem, na frente também tem boas opções. Quer dizer, ele precisa fazer variações. Mas eu estou contigo também quando você diz que ele já encontrou o time, só que ele só usa em um segundo momento, né? Quando precisa do resultado. E aí ele não consegue produzir o que deveria. João, só fazer uma observação em relação às laterais do Ceará, né? Que vem sendo castigado, vem sendo metralhada muito pelos torcedores. E até a gente da imprensa também, que escolhe esse setor para bater. Esse é um setor que, por exemplo, talvez a gente está falando mundialmente, a gente tem dificuldades. Né? A gente tem o Wesley, por exemplo, que saiu do Flamengo, que é um jogador que é veloz, mas ele tem deficiências gigantescas como lateral. Né? Isso a gente falando de lateral mesmo, porque hoje a gente trata muito mais de ala como lateral. Então, assim, o Rafael Ramos e o Fernando são, assim, umas sumidades como lateral no futebol brasileiro? Não. Mas quem é que tem? Qual o time hoje que apresenta laterais que você diz, não, que lateral, né? Não tem. E principalmente se você age como ele agiu no jogo. Contra o São Bernardo, que não é um time que é tão
assim, ativo, né, na questão ofensiva. Aí você deixa o primeiro combate, que são os extremos, que não tem característica de marcação, que é o Matheus Araújo e o próprio Mateuzinho. Aí você vem para o meio campo, onde tem o Vinícius, que também não tem característica de marcação, e praticamente o lateral fica no mano a mano. E aí quando ele vem com mais de um jogador, aí que dificulta mais ainda a vida do lateral e do volante. Então antes da gente criticar, a gente tem que analisar a situação tática da equipe. O Fernando, repito, junto com o Rafael Ramos, junto com o Alex Silva, junto com o Sanches, que ainda não teve nem a oportunidade de estrear, a gente tem que analisar a formação tática como um todo, para depois a gente ficar criticando o lateral. Show de bola, esse é o Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol. A gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta já com muita mais análise sobre o nosso esporte e também mais uma entrevista super especial, tá? Não sai daí não que é rapidez. A acessibilidade é quando o ambiente, a informação e os serviços são pensados para todos. Pode ser por rampas, pode ser em legendas, intérprete de Libras ou até mesmo linguagem mais simples. A acessibilidade é o caminho para a inclusão. A síndrome de Down não é uma doença. É uma condição. Mas uma coisa é certa. Nós não somos iguais. Eu trabalho e muito. E o meu currículo é vasto, viu? Eu faço exercício pra quê? Pra manter o shape. Eu amo me cuidar. Eu tenho amigos. Eu amo ir para a balada. Às vezes pode se relacionar. Mas estou solteiro, hein? Não nos define, não por um detalhe. Nos veja por completo. Respeito, inclusão e oportunidades para todos. A Comissão de Saúde e Seguridade Social analisa o mérito, relata e emite parecer sobre as propostas legislativas na área, faz vistorias em órgãos públicos, recebe as demandas da população e ouve autoridades públicas para sugerir, por meio de relatórios e novas leis, as providências para a saúde pública de qualidade e para a valorização dos profissionais do setor. Também realiza audiências públicas para debater assuntos dos segmentos que representa. Desligar os aparelhos da tomada quando não estiver usando pode reduzir em até 15% sua conta de energia. Sustentabilidade também é economia no bolso. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Muito bem, estamos de volta com Resenha de Artilheiro ao vivo aqui na TV Câmara Fortaleza. E onde também, Hugo do Vale? Na rádio FM Fortaleza 90,7 e também no YouTube, né? No canal do Resenha de Artilheiro. A gente está lá no site também, né? Também, e nos aplicativos como Rádios Nest, você pode procurar. E não tem nenhuma desculpa de não acompanhar o Resenha de Artilheiro. Tem não, aquele queixo de que não consegue, não sei o que tem isso não. Dá para escutar no trabalho, bota o fonezinho, bota no carro, acessa o rádio. Tá em casa, liga na TV para poder ver em alta definição, que só a TV Fortaleza traz isso aí para você. 7.2 já é um canal digital. Top. 4K, meu chapa aqui. Não brinca não, viu? Cara, Thiago Nunes,
que comandou o Ceará, inclusive, em algum momento, deu uma entrevista muito legal. No Dia Mundial de Síndrome de Down, ele levou seu filho para a coletiva. Foi legal. Foi muito legal, cara. E foi uma homenagem para ele e também para todos os com deficiência, né, no caso. Vai lá. El Día Internacional de la Síndrome de Down. Entonces, yo soy un afortunado de tener un hijo maravilloso, ¿no, Pedro? ¿Sí? No. ¿No? Y quería aprovechar este momento para decir que hay miles y miles de familias que muchas veces no tienen las mejores condiciones, las oportunidades para apoyar a sus hijos, niños, y que uno acaba descubriendo un mundo nuevo a partir de este tipo de situación que aparece en nuestra vida, que Dios nos envía. Y hay muchas y muchas familias invisibles, ¿no? que uno no se da por cuenta, que están en nuestro entorno, gente que necesita apoyo, necesita ayuda. Entonces, marcar bastante el día de hoy, decir que es importante que todos tengamos la conciencia que hay diferencias en el mundo, hay gente con características diferentes, condiciones distintas, y que tenemos que respetar a todos, intentar incluir a todos. Fantástico, né, cara? Negócio assim, espetacular, o que a gente tem visto, e em especial esse ano, com a Câmara de Fortaleza, com esse trabalho de inclusão espetacular, a gente vê algo desse tipo, é muito bacana, cara. É muito bacana porque a gente fala, a gente falou aqui no último programa, né, que a gente fala sobre essas situações de deficiência, né, neuropedagógica, tudo isso a gente vem trazendo muito à tona e graças ao trabalho que vem sendo feito, né, pela comunicação da Câmara Municipal. A gente sempre fala, mas sempre fala assim meio que, não que afastado, né, mas não de forma pública como está sendo feito agora. Alguns eventos que acontecem, esporádicos, né, mas agora decidimos trazer e a melhor forma de você combater, ou você ajudar, ou você contribuir com as causas é dessa forma. Achei que, assim, muita gente falou sobre a exposição do filho, né, mas o filho representa uma causa, então nada mais importante do que ele, uma figura pública ligada com o futebol, várias pessoas envolvidas, trazer a causa de uma forma pública. E principalmente o Down, né? Que realmente muita gente não traz assim, uma situação mais aberta. E aproveitando essa situação do TDAH, do autismo, né? Então, vale muito a pena. A gente mesmo teve, a gente foi agraciado, a gente pode dizer, da nossa causa, que a gente tem uma causa ligada ao TDAH, ligada ao autismo, né? Down. E agora a gente teve, ano passado, a inclusão da Fortaleza Down, né? Que é uma das principais entidades aqui do estado do Ceará que trata, né? E está junto com a gente ficou muito feliz. E não pensar nada diferente do Thiago, porque quando ele esteve aqui pelo Ceará, ele tinha muito disso, né? Principalmente a atenção e a educação que ele sempre teve com a imprensa. Cara, muito legal. E a propósito, a gente já deixa até o convite, né? Dia 26 de abril. A gente vai trazer um negocinho mais... Vai trazer, né, mais informações sobre o Azul Consciente, que já vai para o 4º ano. R9, Quinto. Spin, quinto ano já, né, cara? Quinto ano, muito legal. Esse projeto que a gente tem organizado com muito carinho e dedicação para alcançar cada vez mais pessoas com a prática do esporte. A gente tem a facilidade, graças a Deus por isso, de atletas e ex-atletas. No outubro, novembro, né? A gente leva atletas de futebol e faz lá uns jogos. E no Azul Consciente é futevôlei, um torneiozinho muito bacana também, certo? Aproveitando, eu queria falar sobre um evento que a Câmara de Fortaleza organizou neste final de semana. E a gente esteve lá, inclusive. Nesse domingo, a Câmara de Fortaleza realizou o Bora Correr, o primeiro circuito esportivo da casa. O circuito é dividido em 3 etapas e nessa primeira o tema foi o quê? Inclusão. Quem acompanhou foi o repórter Carlos Henrique Costa. 3, 2, 1, largou! A largada aconteceu ainda nas primeiras horas da manhã, no Parque da Liberdade, conhecido como Cidade da Criança, com percursos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de uma prova específica para pessoas com deficiência e a famosa corrida infantil.
Mais do que uma competição, o evento marcou o início das comemorações pelos 300 anos da Câmara de Fortaleza e trouxe como foco a inclusão e o incentivo à prática esportiva. Um momento muito importante, onde Fortaleza, realmente se consolida como uma cidade do esporte, do Brasil, e a gente comemorando os 300 anos da Câmara de Fortaleza, com muito esporte, com muita saúde. Estou muito feliz hoje, que a Câmara é a Câmara mais inclusiva do Brasil, e a gente fazendo essa primeira de 3 corridas para a gente comemorar os 300 anos da Câmara de Fortaleza e no centro. Essa primeira sendo aqui no centro, no circuito muito bacana, aqui na frente da Cidade da Criança. A escolha do centro não foi por acaso. O local simboliza a história da cidade e o processo de reocupação da região. É um marco para a cidade, a gente está colocando aí no calendário da cidade mais uma corrida. Fortaleza, que é a cidade da corrida, vai sediar agora a Maratona Internacional, comemorando seus 300 anos. A Câmara também está comemorando 300 anos e não poderia ser em outro local senão no centro. O berço da cidade, para onde a gente está voltando, a nova sede será aqui no centro. É um bairro histórico, um bairro que pertence à cidade, um bairro que marca a cidade de onde tudo nasceu. E para a gente é uma honra tá trazendo mais uma ação aqui para esse bairro. Para os vereadores, a iniciativa reforça o papel social do esporte e a importância de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida. Eu achava que eu não chegaria, viu? Mas o clima ajudou, tempos nublados. A animação do pessoal foi muito boa, então a Câmara Municipal está de parabéns. 5 km, próximo por 10, hein? Mostrando que a Câmara Municipal está em todos os lugares da cidade. E agora estamos também fazendo essa questão da corrida, mostrando que a Câmara é capaz de também gerar saúde, educação, entretenimento. Quem participou da corrida destacou a organização e o clima de superação ao longo do percurso. É muito bom para nós, principalmente a inclusão do síndrome, mas aí é muito importante para isso, para a idade, para o preparamento físico e mental, principalmente. Agradecer a casa, ao presidente Léo Couto, o nosso diretor Emanuel, pela iniciativa. Excelente. Estamos aí, Entre os atletas, o sentimento era de conquista ao cruzar a linha de chegada. Foi muito bom. Já sou de esporte, eu faço beach tênis. Foi muito bom. Gostei muito. E teve quem subiu ao pódio com destaque para os primeiros colocados nas principais provas. Gratidão e também muita disciplina para chegar até aqui. Foi difícil o percurso? Foi. Percurso com muita subida, algumas partes tinha um pouco d'água. Acabei molhando o tênis assim, ficou mais pesado, mas prova boa. Uma sensação muito boa. Antes de vir hoje é aniversário da minha mãe, eu falei que ia dedicar essa vitória para ela e cheguei e conquistei, o primeiro lugar. E é claro que amanhã de corrida não termina na linha de chegada. Depois os atletas vieram aqui para a Cidade da Criança, onde participaram de uma ativação com muita música boa e animação. A iniciativa inédita da Câmara de Fortaleza une saúde, solidariedade e cidadania, transformando a corrida em uma ferramenta de integração social e estímulo a novos hábitos. Muito legal, muita gente participando, uma organização Rapaz, bacana. eu levei falta. Levou falta. Mas a chefe ainda cobrou publicamente, um negócio aí pesado, viu? Mas é o seguinte, na próxima eu vou, chefe. Sim, abril tem outra, tá? São 3 etapas. Inclusão, inovação e sustentabilidade. Tivemos agora inclusão, ainda falta abril e maio, mais 2 etapas para completar a sua medalha, certo? Completar a sua medalha. Eu vi que tem só um pedacinho lá. Legal, cara. Não vou ficar com a minha só sem a parte de cima. Pode ser, então pronto. Dá certo também. O importante é participar. Agora a gente vai conhecer um talento do jiu-jitsu que vem se destacando dentro e fora do tatame. Ela que é um destaque, novinha ainda, um atleta que tem se destacado realmente. A Ana Ruth acumula títulos importantes com conquistas em competições como Sul-Americano, Opens da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, além de participações em eventos internacionais como o famosíssimo ADCC e o circuito AJP. Uma jovem promessa que já coleciona medalhas e mostra muita personalidade nas lutas
e desempenho de alto nível nas competições. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a sua trajetória, os desafios futuros e os sonhos desta atleta que representa o nosso esporte com muita garra. Satisfação, Ana Ruth, te receber aqui no Resenha. Bom dia a todos, meu nome é Ana Ruth, sou atleta de Jiu-Jitsu, sou da equipe CT Tarutin, da equipe Fight School. E aqui são um pouco dos meus títulos mais importantes, né? Eu tenho um sonho de competir lá nos Estados Unidos, campeonato Pan Kids, competir também o europeu, que acontece na Europa, só que tem muitos custos e eu estou atrás de apoiadores que possam realizar esse sonho comigo. Show de bola. Já foi para a Europa alguma vez? Não. Nunca disputou por lá? Não. Brasil já rodou tudo? Já. Massa. E aí tem apenas 13 anos, né, cara? É. Começou aos... 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Quem é o mestre lá? O Toro e o Jonas. Toro Jonas, cara, muito legal. Deixar um abraço para toda a rapaziada da equipe. Hugo do Vale, ele já tentou se aventurar no jiu-jitsu aí. Mas não deu não, viu? Deu não? Não, que eu peguei logo alergia do tatame logo. Aí é loucura, menino. Pensou, né? Aí é loucura. Não dá pra ser atleta de jeito nenhum. O cara pega a alergia do tatame, porque tinha um saco lá que cobriu o tatame, aí peguei logo a alergia. Aí quando ficou melhor do tatame, pegou a alergia do kimono. Do kimono. Aí foi louco. Aí não dá. Mas aqui a gente vê que tem talento, né? Queria fazer uma pergunta para a Ana Ruth, o que é que ela atribui, né? Todos esses títulos. A gente vê que a envergadura é bem considerável, né? Tu acha que é isso a tua principal característica para se sobressair das demais? 13 anos, se bem que eu não sou referência, mas maior do que eu. Uhum. Também, né? Só força e também tem a técnica, né? A técnica, né? Legal, porque jiu-jitsu é isso, né, cara? A gente lembra, no início lá da década de 90, por exemplo, quando o Gracie Jiu-Jitsu, né, a família Gracie, tentou provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial quando fundou o UFC. Foi na técnica, né? E ele dizia muito isso, né? Inclusive, o Brazilian Jiu-Jitsu foi por conta disso. A adaptação do jiu-jitsu mundial, ou judô, ou japonês, pelo Hélio Gracie, porque era franzino e tal, e precisava da técnica para poder se sobressair. Complementando, né? Tinha tudo para colocar o Rickson como participante do UFC e acabaram escolhendo o Royce Gracie, que até de kimono foi, né? Até de kimono foi, perfeitamente. Ana, para a gente entender um pouco mais, tu disputa a DCC. Disputou, é isso? Disputei. A DCC é sem kimono. É. E aí, porque é conhecidíssima, né? A maior, acho que é a maior competição de jiu-jitsu sem kimono do mundo. Como foi a sensação? Foi muito boa. Fiz luta muito difícil, com a menina muito mais experiente e consegui ganhar. Onde é a competição, hein? É em vários lugares, fora do país e aqui também. São etapas também, né? É um circuito. É fantástico, cara. A DCC é gigantesco, velho. Verdade. Fala pra gente aí a forma que tem para poder lhe ajudar, porque a gente sabe que o esporte precisa realmente de apoio, onde encontrar a Ana Ruth, como é que faz, rede social, fica à vontade aí para poder Tem meu Instagram, né? Ana Ruth BJJ. Eu tô atrás de patrocinadores. Ana Ruth BJJ. Ruth com RUTHE. Então vai lá, de novo. @Ana, só um N. Ana Ruth com THE no final. THE no final. BJJ. Desculpa, continua. E eu também estou atrás de apoios financeiros para estar me ajudando a viajar para fora. E tem às vezes que eu passo muito tempo dentro do ônibus, né, para mim lutar fora, porque as passagens de avião são muito caras. Aí eu estou atrás de patrocinadores que possam me ajudar. Pronto. Qual é o próximo desafio, o teu próximo desafio? É o Open Recife, próximo mês. Já no próximo mês, né? Já pode ir de avião já. Olha aí, Pedir o pessoal para chegar junto para fazer com que ela vá mais tranquila. Só explicando para a galera, né? Às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença na preparação dos atletas. Né? Tem uma comodidade, um conforto melhor, mais tempo para treinar, mais tempo para se adaptar, não é isso? Isso. Não, lógico. E é isso, gente. Vamos contribuir e ajudar aos nossos atletas. Esquecer o futebol um pouquinho. Exatamente. Futebol é massa, é muito legal, o futebol é sensacional, mas nós temos outras modalidades tão importantes quanto, e o Hugo sempre fala isso, cara. Luta, por exemplo, nós somos referência, cara.
referência na capoeira, referência no Muay Thai, referência no Jiu-Jitsu, referência judô, no MMA, no judô, karatê. no karatê. Então, assim, a gente precisa também lançar luz a essas outras modalidades. E esta menina, com apenas 13 anos, diversos títulos, tem sonhos. E nada melhor do que sonhar com a tua ajuda, né? Então, Recife, já tem a data? Dia 11 e 12. 11 e 12. De abril? É. De abril já. Eu tenho uma dúvida. Eu estudo lutas e tal, mas claro que vocês são especialistas, né? Na tua categoria, é só por idade, é peso também, é faixa, como é que funciona? É por faixa, por peso e por idade. Ah, então tem também as categorias, tipo meninas de 13 anos na faixa azul, meninas de 13 na faixa branca, é isso? Não, é tipo menina de 13, tipo faixa amarela. Se você for faixa amarela, você vai enfrentar outro faixa amarela. Só faixa amarela. Entendi. Segmentado. Legal. E isso é importante porque torna a modalidade ou a competição mais justa, né? Mais justa, né? Tem que ter competitividade, às vezes difere muito, às vezes tem numa faixa mais graduada, tem mais experiência e pode se prevalecer, né? Apenas 3 anos, já tem tudo isso de medalha. Tem alguma competição específica que você, cara, essa aqui... Daqui a pedaço vão ter que arrumar um colete para ela, para as costas, porque já está fazendo peso. Essa competição me agrada mais, me traz melhores lembranças, por algum motivo. Tem alguma delas? É o sul-americano, né? É o... Sul-americano? Sul-americano. Olha só, cara, mais já uma ganhou competição sul-americano. Legal, vai. Eu lutei ele no Rio de Janeiro, mês passado. Era um evento que eu queria muito lutar, só que eu não tinha dinheiro suficiente para poder viajar. Aí o Germando me ajudou e eu consegui ir. Opa, então, olha só a importância olha a diferença, né? Da ajuda. Ela não ia disputar. Por quê? Porque não tinha grana para poder ir. Queria, estava preparada, alimentada, pronta para disputar. E não iria, mas alguém contribuiu, ajudou. Ela foi e trouxe o título sul-americano para a gente. Mas aí você falou, Germano. Quem é Germano? É o vereador que vem me apoiando, né, me ajudando para as minhas viagens. Germano Rimé, cara. Germano Rimé, a quem nós deixamos um abraço aqui. E vou dizer... E agradecemos em nome do esporte, né? Tem apoiado demais o mundo da luta. Germano Rimé tem feito um trabalho muito legal. Muay Thai, levantamento de peso, jiu-jitsu. Cara, muito obrigado. A gente, como você falou, agradecimento em nome do esporte. Então, Ana Ruth, com T-H-E, deixa aí as tuas últimas palavras de incentivo para quem está começando agora. Começou com 10 anos, né? Quer dizer, tem gente que está começando agora, tem pessoas que estão te assistindo e deseja seguir uma carreira no esporte. O teu exemplo pode ser muito especial. Então deixa uma mensagem para essas pessoas, também deixa de novo as tuas redes sociais e deixa a necessidade de apoio para as tuas próximas disputas. Então, você que não pratica algum esporte ou quer praticar, tem o jiu-jitsu, ele é muito bom. Antes, quando eu não treinava, eu tinha muita ansiedade, só que eu encontrei o esporte, né, que era o jiu-jitsu. Não precisei mais tomar remédio, nem ir para o hospital. Então, você que quer participar de um esporte, pratique jiu-jitsu, é muito bom. E eu também quero agradecer ao Germando Rimé, que vem me ajudando, me apoiando. E é isso. Cara, peraí, eu já ia terminar, mas ela falou um ponto muito sério e importante. Bem atual, né? Hugo do Vale, ela fala sobre a ansiedade e a medicação que ela tomava. Que foi substituído pelo esporte, né? Foi substituído pelo esporte. É isso que a gente sempre bate aqui, né? A necessidade. E hoje, nos tempos atuais, essa questão psicológica, né? A gente acabou de falar de TDAH, de autismo. Tem várias outras nuances e variantes aí relacionados a essa questão psicológica que hoje a gente passa por muitas necessidades. E o esporte sempre vai ser, né, uma ferramenta importante. Está aqui a Ana Ruth falando, dando o depoimento dela, falando sobre isso. E a gente tem uma felicidade muito grande, porque a casa aqui tem vários vereadores que, por exemplo, já passaram por aqui vários atletas, né, de diversas modalidades, que tem esse apoio. Então a gente fica muito feliz e muito importante o depoimento da Ana Ruth, ANARUTHE BJJ. Vai lá no Instagram e segue
e já conversa com ela no direct para poder fechar aí algumas parcerias. E muitos atletas, seja da luta ou de qualquer outra modalidade, que brigaram com a depressão, com a ansiedade, literalmente, e conseguiram vencer através do esporte. Para finalizar, mamãe está presente? Tá. Qual é o nome dela? Marisa. Marisa, muito obrigado, foi quem entrou em contato comigo, muito obrigado pelo apoio, por acreditar no sonho da tua filha. Isso é muito legal, ter o apoio dos pais, da família, parabéns e de fato, muito obrigado, tá? E já traz a outra medalha, se precisar de um Uber. Vem só para as cá. medalhas, a gente manda também o Uber. Vem para cá com a nova medalha, vem para cá, de Recife, bota uma mesinha aqui. E aqui é pé quente, viu? Hã? Quando vem para cá... É verdade, aqui é pé quente, aqui é pé quente. Vem de kimono. E o mestre tá aí também. Tá. Tem nome ele? Professor Jonas. Professor Jonas, valeu meu parceiro. Hoje ele não quis aparecer, mas o cabo é grande, viu? 1 metro e 2 metros. Muito obrigado, professor. Obrigado pela dedicação, não só em relação a Ruth, mas a todos os seus alunos. De verdade, a gente é muito grato assim, pelo trabalho de vocês, mestres, professores, que se dedicam de verdade. A gente sabe, conhece de perto a dificuldade dessa galera, mas a gente valoriza demais também. Muito obrigado. Hugo do Vale, meu parceiro, chegamos ao final, né? Vamos embora. Aninha, Deus te abençoe, sucesso e traz a medalha para nós. E se não trouxer, não tem nada não, tem outras competições. Tem várias outras. Tá bom? Fala bem, né? Tá. Tirou de letra. Só tá com frio, eu acho. Eu tô com frio. Meu parceiro, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, sexta-feira a gente tá de volta, né, no Resenha de Artilheiro. Meio de semana tem um feriadozinho aí pra galera dar uma descansada e a gente volta na sexta-feira já com os resultados. Afinal de contas, temos jogos no meio da semana. Copa do Nordeste está chegando, vai ter Clássico das Cores, Ceará ou Ferroviário e Fortaleza. O Ceará também estreia pela Copa do Nordeste e a gente traz todas as informações aqui, já preparando o final de semana que tem Série B. Ceará joga no meio da semana e no final de semana pela Copa do Nordeste. Fortaleza joga também no meio da semana e no final de semana pela Copa do Nordeste. Depois eles voltam para a Série B. Tony está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Tony. A turma lá de cima, do Master, do TP, muito obrigado. Hoje foi complicado. A gente mudou aqui algumas coisas na pauta, mas vocês tiraram de letra. Muito obrigado. Essa equipe que é sensacional, tá? Assim nós finalizamos mais uma edição do programa Resenha de Artilheiro. Muito obrigado pela tua audiência e também pela tua companhia. Além da tua participação, lógico, que é sempre muito importante, tá? Nós voltamos aqui na sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. TV Câmara Fortaleza, Fortaleza FM 90.7 e o nosso canal no YouTube. A gente despeça por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio